Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos começando nossa semana de número 10 no curso de português do Centro de Isoladas Menelau Júnior, tá? Então, estamos na quarta semana de quarentena. As autoridades sanitárias aí já indicaram que até o fim de abril as escolas e os cursos não podem voltar. Então eu espero que você aí do outro lado esteja muito confiante, que você aí esteja focado no que você quer, porque o Enem está batendo a porta. Por enquanto as datas estão mantidas, 1º de novembro e dia 8 de novembro. Então, certamente, quem se mantiver firme nesse período de quarentena, assistindo às aulas, resolvendo os exercícios, estudando de verdade, estará à frente, sem dúvida alguma, e é só isso que eu peço a você. Foco, concentração, organização do tempo para assistir às aulas, tá certo? Esta é nossa aula de literatura da semana de número 10 e hoje nós vamos falar de romantismo, tá certo? O romantismo é um amplo movimento cultural surgido na Alemanha do século XVIII. Em 1774, Goethe publica Os Sofrimentos do Jovem Werther, que conta a história de um jovem que se apaixona pela noiva do melhor amigo. Como não pode realizar esse amor, a vida torna-se insustentável, levando o personagem ao suicídio. Ora, essa ideia aí, a gente já começa falando disso, né? Essa ideia do suicídio, essa ideia da morte como solução para os problemas amorosos, vai perpassar boa parte do romantismo, né? Se você é daquele tipo que gosta de filmes de heróis, por exemplo, no fundo você é um romântico. A criação do herói é algo que está intimamente relacionada ao romantismo, né? Essa coisa de doar a vida, de se entregar, tá certo? Os atos heróicos fazem parte de uma visão romântica da coisa. E no caso também, as desilusões amorosas, obviamente. Veja que o camarada se apaixona pela noiva do melhor amigo, né? Então, e como não pode, obviamente, resolver esse problema, acaba recorrendo ao suicídio. Então, essa obra aí é que dá origem, de certa maneira, ao romantismo. Essa obra teve uma grande repercussão na Europa e foi acusada de influenciar outros jovens a buscarem o mesmo fim trágico. Com isso, Goethe apresenta a ideia central do romantismo, a de que a força mais poderosa da vida é o sentimento e não a razão. Por isso, o movimento romântico pode ser entendido como uma reação contra a onda de racionalismo provocada pelo iluminismo do século anterior. O romantismo vem como uma resposta ao excesso de racionalismo, tá certo? Então, deixa que o sentimento flua e que o sentimento tome conta, de fato, de todos os âmbitos da vida do indivíduo, tá certo? Bom, as características do romantismo são as seguintes: a liberdade de criação, o sentimentalismo, que em algumas obras já aparecia ali no arcadismo, a supervalorização do amor, a idealização da mulher, sabe, aquela mulher perfeita, não é, que o indivíduo coloca num pedestal e não consegue encontrar defeitos nela. Não estou falando apenas da questão física, mas da questão moral, da questão ética, da questão espiritual, enfim, a mulher é colocada num pedestal inacessível, e justamente por ser inacessível é que leva muitos românticos a optarem pelo suicídio, né, por não poderem realizar esse amor. O mal do século, né? A segunda geração romântica é a geração do mal do século, conhecida também como geração byroniana, que é justamente essa em que os poetas falam tanto da morte, do suicídio e coisas afins. A evasão no tempo e no espaço. Então essas são as principais características do romantismo. Você está vendo aí uma pintura, O Peregrino sobre o Mar de Névoas, de 1818, tá? A função da arte no romantismo é emocionar, exaltar a imaginação e dramatizar. Né? Emocionar, exaltar a imaginação e dramatizar. A gente lembra, só para ficar bem claro aqui para você,
que esse movimento cultural, o romantismo, surgido na Alemanha do século XVIII, na verdade vai tomar conta do mundo no século XIX, tá certo? Então ela surge lá no século XVIII, mas vai tomar conta do mundo no século XIX. Bom, é no século XIX também que nós vamos ter outras escolas literárias, como o realismo, por exemplo. Mas vamos entender como é que se deu o romantismo no Brasil. Olha só, em 1822, ou seja, século XIX, é declarada oficialmente a independência do Brasil. A autonomia em relação à colônia fez surgir nos escritores brasileiros um sentimento de nacionalismo, gerando um movimento anticolonialista em defesa da criação de uma literatura que, enfim, retratasse nossa cultura, história e língua de maneira fidedigna. Aliás, o nacionalismo é outra característica romântica. O nacionalismo vai aparecer muito na primeira geração do romantismo. E esse nacionalismo aparece de que forma? Principalmente com a exaltação da natureza e com a escolha do índio como herói nacional. Veja, se o romantismo na Europa tinha, por exemplo, a possibilidade de falar dos cavaleiros medievais, por exemplo, e de seus atos heróicos, aqui no Brasil nós não tivemos esse período, então era preciso eleger um herói, né? E com a influência das ideias de Rousseau, do bom selvagem, nós vamos escolher exatamente o índio como herói nacional. Isso vai aparecer em algumas obras da nossa literatura, principalmente da primeira geração romântica. Os escritores românticos brasileiros buscaram, então, mais do que independência política, buscaram uma independência cultural. O marco aqui no Brasil do início do romantismo aqui, enquanto lá na Alemanha o movimento surge no século XVIII, aqui no século XIX, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades do escritor Gonçalves de Magalhães. Nós tivemos 3 gerações românticas, né? Didaticamente dividimos o romantismo em 3 momentos. O primeiro deles é da geração indianista, a chamada fase nacionalista do nosso romantismo. A segunda geração, a fase ultra-romântica, é a do mal do século. E a terceira geração é a fase social, é a geração condoreira, numa referência ao condor, que é um dos pássaros que voam mais alto. Então, justamente por voar tão alto, o condor passou a representar a liberdade. Os poetas, principal nome Castro Alves, né, vão abraçar causas abolicionistas ali no século XIX, e a poesia vai retratar esse momento, então, vivido aqui no Brasil. Então, é uma fase mais social, ok? No romantismo, o indivíduo sente-se em desajuste com a sociedade. Por isso, a necessidade de fugir da realidade. Uma das formas de fugir da realidade é voltar-se para o passado. Então, a gente vai ver na obra romântica que é muito comum uma referência saudosista ao passado. Esse saudosismo é característica romântica, essa saudade do passado. Como a gente já falou também, o Brasil não teve Idade Média, então voltar ao passado significava redescobrir o país antes da chegada dos europeus, quando era habitado por nações indígenas. Daí também a escolha do índio como o grande herói nacional. Veja um trecho de José de Alencar, olha só. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Sesta é o descanso após o almoço. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Ora, nós temos aí um trecho de Iracema, um romance de 1865, e o que ocorre? O José de Alencar mostra aí a união do índio, representado por Iracema, e o branco europeu, representado pelo guerreiro Martim. Uma crítica que se faz à geração indianista é que o negro praticamente fica de fora desse processo de fusão que deu origem ao povo brasileiro, desse processo de miscigenação. O olhar da geração indianista é exclusivamente para o índio e o branco europeu, negando toda a importância dos negros africanos na formação do povo brasileiro, tá? Então,
Fica essa crítica à geração indianista. A figura do homem nativo substitui o herói medieval europeu em nossa literatura. O índio era visto como bom selvagem, cujo comportamento era idealizado. Veja que Iracema também é comparada à graúna, à palmeira, à ema selvagem, à jati, à baunilha que recende no bosque. Em outras palavras, veja como há uma profunda integração com o meio físico, não é? Por meio de quê? Da fauna e da flora. Essa exaltação da natureza é também uma característica do romantismo em sua primeira geração. Tá? Nós temos aí um trecho da Canção do Exílio de Gonçalves Dias, outro importante escritor do romantismo, e em que nós podemos perceber exatamente essa exaltação da natureza. Olha só, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É bom notar que o Gonçalves Dias estava em Portugal, quando escreve a Canção do Exílio. Então, quando ele diz as aves que aqui gorjeiam, o aqui é em Portugal. Não gorjeiam como lá, lá é o Brasil. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Observe que esse trecho que vai ser utilizado no hino nacional brasileiro, né, faz uma exaltação das belezas que nós temos aqui e tudo, com uma certa visão ufanista. Não é? O ufanismo é aquele elogio exagerado à própria terra. Não é? Então, o ufanismo vai ser uma característica também do romantismo. No plano individual, voltar ao passado significa valorizar a infância, como sugerem esses famosos versos de Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Perceba a saudade do passado, né? O olhar para o passado, com aquela visão de que tudo antes era melhor. Tá? Então, essa é também uma visão romântica. Os poetas da primeira geração, como a gente já falou, buscavam uma nacionalidade brasileira. Há outras tendências na prosa, como o romance regionalista, o romance histórico e o romance urbano. Na poesia, nós vamos destacar Gonçalves Dias e Casimiro de Abreu. Na prosa, vamos destacar José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Manuel Antônio de Almeida. Observe que todos são do século XIX, tá? Então, só reforçando, a obra inaugural do romantismo na Alemanha é ainda no século XVIII, mas a gente pode dizer sem problema que o romantismo é, de fato, um movimento do século XIX. José de Alencar é um dos maiores representantes do romantismo aqui no Brasil e também um dos maiores nomes da literatura nacional, né? Ele ficou marcado por investir numa literatura nacional menos influenciada pelos colonizadores portugueses. Morreu extremamente jovem, aos 48 anos, e deixou clássicos da nossa literatura, como O Guarani, Senhora, Tio, Iracema e A Viuvinha. São os romances mais importantes de José de Alencar. É importante notar que, inicialmente, essas obras foram publicadas em folhetins, né, e não em livros. Quando se fala de José de Alencar, o nome que vem à lembrança de todo mundo, de todo estudante, é o da Virgem dos Lábios de Mel, a Iracema, um dos mais famosos romances da nossa literatura. A Virgem dos Lábios de Mel, se você pega o nome Iracema e mistura ali as letrinhas, você vai formar o nome América, tá certo? Que foi representada aí, a Iracema foi representada nessa pintura que você vê na tela, do José Maria de Medeiros, em 1884. Essa obra está exposta no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Vamos conhecer um pouquinho da história de Iracema, né? O romance tem como protagonista o casal Iracema e Martim. O primeiro encontro dos dois se dá quando Iracema está repousando em sua cesta, quando é assustada por um guerreiro estranho, como a gente leu agora há pouco num trechinho para você. Assustada, ela lança uma flecha que atinge o guerreiro. Ele não tem nenhuma reação ao ataque de Iracema e, ao ver que ele não possui nenhum tipo de má intenção, ela parte para socorrê-lo.
Essa obra foi publicada em 1865 e faz parte da tríade de romances indianistas, juntamente com o Guarani e o Birajara, mas é considerado o mais maduro desses romances, né? É considerado um poema em forma de prosa. Veja, o texto é em prosa, mas é considerado um poema por causa de suas características épicas, né? Tanto Martim quanto Iracema são mostrados como heróis. Ela é uma típica heroína que representa o romantismo. Espera o amado, se entrega a ele, fica com saudades e morre por essa saudade. Esse não é um filme de ficção. É um vídeo que explica um dos motivos da disputa pela Amazônia brasileira. E o foco aqui são os povos indígenas, que há décadas buscam o reconhecimento de seus territórios tradicionais. São mais de 800 mil índios de 246 etnias que falam centenas de línguas. Estes povos estão em mais de 700 terras, que ocupam 13% do Brasil. A maioria fica na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados brasileiros. Nesse pedação do Brasil rico em recursos naturais, essas áreas são constantemente ameaçadas e invadidas. Mas vamos com calma. Para entender o tamanho da encrenca, primeiro precisamos falar sobre 2 pontos: violência e desmatamento. No mapa, vamos pintar de vermelho uma representação de tudo que já foi desmatado da Amazônia Legal. Até 2014, 15% da área já tinha sido derrubada. Mas pouco disso acontece em terras indígenas. Fora delas, a taxa de desmatamento é 11 vezes maior. O resultado são essas ilhas de cobertura vegetal. De tudo que sobrou da floresta, 1/4 está em terra indígena. Essas áreas são uma barreira para a exploração dos recursos naturais pelo setor privado, o que gera conflitos. Desde 2010, os conflitos por território mataram mais de 350 indígenas. E muitos seguem ameaçados. Nos últimos 7 anos, por exemplo, 133 índios foram acolhidos pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Mas vamos retomar. Uma terra indígena é um pedaço de chão com usufruto exclusivo concedido pelo Estado brasileiro. É um direito conquistado e previsto na Constituição de 88. E com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na prática, isso significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. A FUNAI tem limitações políticas e orçamentárias, o que acaba prejudicando a demarcação e a defesa dos territórios. E é nesse contexto que surge uma série de pressões. Uma das principais ameaças é a exploração de madeira. Um outro fator é o garimpo ilegal. Mas tem também a mineração de grande porte, que pode ser regulamentada no Congresso Nacional. E além de tudo isso, os índios também sofrem com a construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Se de um lado o índio faz da floresta um lugar sustentável, as pressões em seu modo de vida levam ao desmatamento, contaminam o solo, os rios, expulsam a fauna e poluem o ar. Com todas essas ameaças, a demarcação da terra indígena é um passo fundamental para a resolução dos conflitos. A redação desta semana é sobre a temática indígena, então casando aí literatura com redação, tá certo? Você fica de olho nesta aula e quando você assistir a aula de redação, a aula número 10, você vai se ligar para você poder fazer a ponte, né? Fazer aquela referência tão legal de literatura, por exemplo, com a tua redação, tá certo? Olha só, o que é que essas 2 frases tão comuns aqui no Brasil têm em comum? Uma, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, cantada em jogos, muitas vezes, da seleção brasileira. E a outra, esse país não vai para frente, que muita gente repete. É curioso como essas 2 frases aí têm relação com 2 obras da nossa literatura. Uma delas, Iracema, a outra, O Cortiço. Nós podemos compreender um pouquinho do país olhando para essas 2 obras. Veja só. São 2 extremos, na verdade, resumidos da seguinte forma. Quem vê o Brasil como o país do futuro, né, um território abençoado por Deus,
premiado como diversidade natural e cultural inigualável, livre dos piores desastres naturais, né? Aqui não tem tsunami, esse tipo de coisa, terremoto e tal, e tem uma gente alegre, criativa, pacífica, enfim. Quem acha que o Brasil é isso, está olhando aí com essa visão romantizada da coisa, não é só de elogios. É a visão do eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Mas temos o outro lado também, né? É possível imaginar um Brasil, digamos, mais relacionado aos seus problemas. Eu vou te mostrar aqui 2 trechos, um de José de Alencar e outro de Aloysio de Azevedo, que ajudam a gente a entender esses Brasis. Olha só. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. É a descrição que ele faz, atribuindo a Iracema características relacionadas à natureza. Então, a exaltação da natureza, a visão romântica. Já no texto de Aloysio Azevedo, olha só comigo, naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras, a descrição de Rita Baiana na obra O Cortiço. Para que fique mais clara a associação que a gente quer fazer, olha só, é preciso resgatar um pouquinho a trajetória dos pares amorosos da Índia e da mulata, né? Da Índia, de Iracema, no caso é Martim. De Rita Baiana é Jerônimo, tá? Veja só, pensando na trajetória de Jerônimo, quando ele chega ao Cortiço, o cavouqueiro destaca-se não só por suas habilidades laborais, né, por suas habilidades no trabalho, no manejo da pólvora e na eficácia com que sabe explorar a pedreira de João Romão. Jerônimo ganha a admiração dos moradores do Cortiço e, segundo Aloysio Azevedo, o narrador, pela grande seriedade do seu caráter e pureza austera dos seus costumes. Ele apresenta-se íntegro moralmente, é um homem dedicado à família e ao trabalho. No entanto, tudo começa a degringolar quando o português conhece Rita Baiana. Pouco a pouco, seu caráter vai se degradando, começa a beber, falta ao trabalho, abandona a mulher, arranja brigas e chega mesmo a assassinar um homem, né? O Firmo, o antigo namorado de Rita Baiana. Então a gente percebe, ele vai acabar se tornando preguiçoso e libidinoso. Veja que esqueça completamente a visão romantizada, a visão heróica que existia no romantismo, tá? É aquela visão do indivíduo que se corrompe, do indivíduo que era até bom, mas que acaba tendo um monte de defeitos aí. Então, uma visão, digamos, bem mais realista do povo brasileiro, como aparece em O Cortiço. Uma outra obra do José de Alencar, que a gente lembra aqui, é Senhora, tá? Essa obra Senhora é um romance urbano que retrata o casamento por interesse numa sociedade de aparências do século XIX. Nessa obra já é possível observar características do realismo e do naturalismo, escolas que vão ser concomitantes logo depois do romantismo, tá? Eu não sei se você sabe, mas essa obra Senhora, né, já foi colocada em história em quadrinhos. Eu tenho aqui a obra Senhora de José de Alencar em quadrinhos. Para quem gosta de quadrinhos, é uma forma de ter contato com a literatura brasileira numa outra forma, tá? Principalmente para alunos de ensino fundamental, né? Ou às vezes até aquele aluno de ensino médio mesmo que tem uma certa resistência aos clássicos, uma boa forma de conhecer a história, inclusive com boa parte do vocabulário, é por meio dos quadrinhos, né? Então, tá aqui a obra Senhora, que já está disponível aí nas livrarias, na internet, por meio de quadrinhos. O romance Senhora pertence à segunda metade do século XIX, como a gente já falou, a sociedade vivendo de aparências e contradições. A história é sobre Aurélia, que representa o perfil de mulher da sociedade brasileira através de uma visão romântica. Através desse perfil, José de Alencar busca compreender os sentimentos e os motivos, né, que impulsionam a personagem principal através do relato minucioso dos pensamentos e ações
da mulher. Ele aproveita e faz uma dura crítica ao costume da época em que o casamento muitas vezes não era visto como uma união de duas pessoas apaixonadas, e sim como um negócio em que dotes são pagos. Então você percebe que ele já adianta, de certa maneira, uma temática relacionada ao realismo, tá certo, gente? Então é isso, você conheceu um pouquinho da primeira geração do romantismo e de seu principal autor, o José de Alencar, tá? Vou deixar aqui já aqui em cima, tá? O tópico aí para você acessar a aula de redação desta semana, tá? Procura fazer essa ponte. Você pode também assistir a uma aula nossa que é sobre as músicas da Legião Urbana. Procura na nossa playlist as músicas da Legião Urbana. Vou deixar também aqui para você o linkzinho, porque uma das mais famosas canções da Legião Urbana, Índios, pode servir de referência a você nessa temática, para você refletir também e construir lá a sua redação, tá bom, galera? Continuem focados, lembrem-se sempre, quem sair forte desse período vai chegar mais longe no Enem, tá bom? Te encontro na próxima aula. Grande abraço, tchau!